Bem-vindos, ouvintes, ao nosso horário mais sombrio. Hoje, atravessaremos as ruas antigas e os castelos silenciosos de França. Terra de vinhedos, luzes e história, a Torre Eiffel, mas também de sombras que sussurram segredos e lendas esquecidas pelo tempo, dos becos estreitos de Paris às florestas densas da Normandia. Histórias de aparições, mistérios e encontros sobrenaturais se escondem entre as pedras e o vento. Cada lenda que vamos contar guarda um pedaço do medo que assombra gerações. E hoje, você vai ouvir essas histórias como nunca antes, no escuro, apenas com sua imaginação e nosso rádio para lhe guiar. Então só peço para deixar seu like, se inscrever no canal e nos ajude a bater 1000 inscritos, estamos pertos. E agora sim vamos às lendas. A Ponte do Diabo. Dizem que na França antiga, espalham-se histórias de pontes que não nasceram apenas de engenhosidade humana. Dizem que, para construí-las em lugares impossíveis, alguém fez um pacto com o próprio diabo, mas como toda barganha sombria, havia um preço, a alma da primeira pessoa que atravessasse a ponte, e é aí que entra a astúcia do povo. Porque o diabo, sempre impaciente, queria pegar a primeira alma inocente, mas nunca contava com esperteza humana. Às vezes era um cão que corria à frente, às vezes uma cabra que se lançou primeiro, enganando o próprio demônio, o som da madeira rangendo, o vento frio soprando entre as pedras, e o medo de que, se você fosse o primeiro a cruzar, talvez nunca mais voltasse. As pontes permanecem firmes, bonitas, mas quem as atravessa sente um arrepio, como se algo invisível estivesse observando. Alguns juram ouvir risadas abafadas nas noites silenciosas, e cada ponte parece guardar sua própria história de engano, coragem e destino. Então, se você ver uma ponte sem ninguém, evite cruzar ela primeiro, ou melhor, tente achar outra rota. É mais seguro. O barbeiro e o pasteleiro. Dizem que na Allée de la Cité, coração antigo de Paris, circula uma lenda medieval que arrepia até hoje. Dizem que, entre as ruas estreitas e becos sombrios, vive um barbeiro aparentemente comum, mas por trás da navalha, escondia-se uma fome sombria, e ele tinha um cúmplice, um pasteleiro do bairro, conhecido por suas tortas irresistíveis. Juntos, formaram uma dupla terrível. O barbeiro atraía clientes para sua cadeira, e quando o corte terminava, a vida também terminava. Ele cortava o pescoço das vítimas com uma navalha. E a carne das vítimas, transformada em recheio secreto das tortas que o pasteleiro vendia como suas famosas especialidades. O cidade, inocente e confiante, saboreava aquelas tortas, sem imaginar o horror que se escondia por trás de cada mordida. Graças aos desaparecimentos frequentes, o plano foi descoberto e foi o assunto mais falado. E dizem até hoje, vítimas desaparecem pelas as redondezas, e as tortinhas não deixaram de existir totalmente. Porta do Diabo. Em Paris, na majestosa Catedral de Notre-Dame, existe uma lenda que atravessa séculos. É chamada de Porta do Diabo. Ela hoje é parada obrigatória no roteiro turístico Paris Amaldiçoada. No século XIII, durante a construção da catedral, um jovem ferreiro chamado Biscornet recebeu a missão de trabalhar nos ornamentos das portas. Ambicioso, criou desenhos incríveis, mas impraticáveis. O desespero tomou conta. Foi então que uma presença sombria se aproximou. Era o diabo em pessoa. Ele fez uma proposta tentadora: ajudar Biscornet, mas em troca, sua alma. Sem escolha, o jovem aceitou. No dia seguinte, as portas estavam ali perfeitas, majestosas, intocáveis. Chegou o dia da inauguração, e do horror. O diabo travou as portas. Só cederam após uma chuva de água benta. Dizem que até hoje, se você encostar nelas à noite, pode sentir o arrepio de um pacto que nunca foi totalmente quebrado. E aí teria coragem de se aproximar dessa porta fechada. Lavadeiras da noite. Cuidado se, em alguma noite silenciosa, você se aproximar de um rio ou de uma fonte à meia-noite. Dizem que, nas águas iluminadas pela lua, você pode ouvir o som de batidas de madeira, e ver que são espectros femininos, mulheres condenadas por pecados graves em vida. Elas aparecem lavando lençóis brancos, mortais ou panos que brilham à luz da lua. Um espetáculo silencioso, mas mortal. O verdadeiro terror surge quando elas percebem que você as observa. Elas pedirão sua ajuda para torcer o lençol. Se você recusar um convite à dor, elas quebram seus braços com um batedor de madeira. Se você tentar ajudar,
mas errar a direção ao torcer os lençóis você será puxado impiedosamente para as águas frias e escuras, afogado sem chance de gritar. Então, ouça bem o som da água e se você ver mulheres lavando lençóis de madrugada nos mares da França, saia dali o mais rápido possível. Ancou. Direto das brumas da Bretanha, surge uma figura que não é um demônio, mas sim o servo da morte. Um ceifeiro. Chamado Ancou, ele percorre os caminhos estreitos das aldeias com uma missão indescritível. Ele é um homem alto, esquelético, com um chapéu de abas largas que esconde seu rosto. Em suas mãos, uma foice virada para fora, pronto para ceifar o destino dos vivos. Ele dirige uma carroça rangente, puxada por cavalos fantasmagóricos, cuja presença gelada arrepia qualquer viajante solitário. E o verdadeiro horror? O som das rodas de sua carroça, o carregue Ancou, é um presságio de morte iminente para quem o ouve. Ele recolhe almas dos mortos, e dizem que quem ousa encará-lo nos olhos está marcado, em menos de 2 anos, encontrará seu fim. E também ele pinta as portas das pessoas que vão morrer de vermelho. Por isso a maioria das portas na França são vermelhas. Então, se ouvir o ranger da madeira e o trotar espectral à noite, saiba a morte pode estar muito mais próxima do que imagina. O cavalo malê. Nas regiões de Vendée e Poitou, circula uma lenda que assombra viajantes noturnos. Um cavalo branco magnífico, selado e estribado, que surge do nada sob a luz da lua. Para quem viaja cansado, a visão é quase um presente dos céus. O animal parece gentil, perfeito, como se convidasse alguém para uma última aventura. E é exatamente isso que lhe oferece, mas com um preço terrível. O viajante sobe, confiante, e o cavalo galopa com uma velocidade sobrenatural, deixando o mundo conhecido para trás. O coração dispara, os pulmões queimam, e o medo cresce, até que a jornada termina de forma cruel e inevitável. O cavalo mergulha em um mar escuro ou despenca em um abismo. E o viajante, agora prisioneiro da própria confiança, é jogado ao destino final, que é devorado pela própria montaria. Cuidado ao ouvir passos suaves e relinchos na noite, porque nem toda ajuda que parece um presente é uma bênção. Explorador das catacumbas. Esse é muito conhecido nos anos 90. Uma lenda urbana começou a ganhar força, assustando os catafilhos exploradores ilegais dos túneis secretos de Paris. Um homem solitário, armado apenas com coragem e uma câmera presa à cabeça, decidiu descer às áreas mais profundas e proibidas das catacumbas. Os túneis, não mapeados e cheios de escuridão, pareciam um lugar perfeito para uma aventura. Até que algo começou a observá-lo. No vídeo que circula pela internet, ele caminha apressado, respirando com dificuldade, cada passo ecoando nos corredores úmidos. Algo invisível o persegue. O medo cresce, até que, em pânico absoluto, ele abandona a câmera no chão e desaparece na escuridão para nunca mais ser visto. A câmera, encontrada anos depois em um trecho alagado, registrou tudo, mas o corpo jamais foi encontrado. E dizem, entre sussurros de quem ousa chegar aos níveis mais baixos, que se você ficar em silêncio absoluto ainda é possível ouvir passos rápidos correndo entre as paredes, passos de alguém que nunca encontrou a saída. E aí teria coragem de visitar as catacumbas. E assim, ouvintes, chegamos ao fim de nossa viagem pelas sombras e mistérios da França. 7 lendas, cada uma guardando segredos que atravessam séculos, prenúncios de medo e histórias que o tempo não conseguiu apagar. Da astúcia do diabo nas pontes à perseguição silenciosa nas catacumbas. Essas histórias nos lembram que, mesmo sob a luz do dia, o mundo ainda guarda segredos que só a escuridão revela. Então, quando caminhar por vielas antigas, atravessar pontes ou ouvir passos à distância, lembre-se, algumas histórias não são apenas contos, são avisos. E lembre-se, aqui, no nosso horário de mistérios, você nunca está completamente seguro. Até a próxima, se ousar voltar. Espero lhes verão por aqui novamente.